Mais um vídeo ainda nesta noite, aproveitando o penteado, a maquiagem diretamente da TV Meg para mostrar nossa indignação ao Ministério Público de Santa Catarina, que não teve a capacidade de consolidar a água nos banheiros das crianças quando foi roubada a nossa linha por as agressoras, pelas bandidas, que são as mesmas que iniciaram esse processo absurdo aí nas varas de infância e juventude, usando boletins de ocorrência totalmente falsos, porque as minhas crianças sempre estiveram estudando desde a pandemia, eles nunca ficaram fora da escola, ao contrário da ditadura que está acontecendo em Santa Catarina, eles ficaram fora da LDB, Diretriz de Base de Educação. Mas nós não temos só LDB, senhores, do Ministério Público. Nós temos Trivium, Quatrivium, a educação semântica, aprender a falar bem, escrever bem, tudo que não é ensinado na LDB de vocês, seus canalha de merda. Essa que é a verdade. Então, mediante a obrigatoriedade tóxica e a evolução de vocês para quadros de sequestros amputados, a já ter uma lista. Quem é essa lista de famílias acolhedoras que o Ministério Público forjou para o sequestro legalizado dos filhos dos pais? ONG de acolhimento. Eu preciso fazer um ataque direto aos senhores. Eu não posso, senhora Luana, eu não posso fazer um ataque que é daqui a pouco, não é daqui a pouco. Porque vocês não querem entender o nosso lado, não aceitam a minha escola voluntária e tudo que eu construí, estão fraudando o documento do aluno, que é o documento do Sérgio Henrique, o histórico escolar, exatamente como estão fraudando o documento da minha sobrinha, onde ela tirou 3 notas verdes e o sistema botou nota vermelha para ela, porque as professoras nem elas conseguem operar o sistema da LDB, que não funciona. Eu estive vendo a matéria do Rick Dias, da ANED, onde tentavam regulamentar escolas como a minha, como o meu Instituto Beauty Clinic, que faz parte do Trivium e do Quatrivium para Educação em Artes Liberais, onde certificávamos as pessoas que faziam seus cursos conosco, e passamos a atuar voluntariamente somente com nossos filhos desde a maldita pandemia forjada por vocês, do Estado totalitário de direito. E gostaríamos de dizer que esse projeto de família acolhedora com ONGs e abongs é um processo muito perigoso, quando já se fornece chaves de processo para os próprios sequestradores, quando temos um processo de sequestro em curso, sequestro previamente legalizado, porque são quadrilhas que infiltram as instituições públicas que estão realizando isso. Eu sinto muito lhes informar que a interferência do Estado deve se minimar e a educação não é do Estado, não vai ser, nunca será apenas do Estado. A justiça é fracassada. Colocar a justiça para colocar as crianças para outra família é um delírio comunista ostracista, é um delírio que está acontecendo, um delírio racista também no nosso caso. E manda quem fez as denúncias comprovar. Não é nós que temos que comprovar que a nossa é a melhor educação. Eles têm que comprovar que a nossa educação não acontece. Aí já não consegue mais nada, senhora promotora Luana. Mas como vocês querem jogar como bons maníacos, adestradores do direito positivista, vocês fazem o quê? Exatamente a calúnia contra a família para atuar com o Estado maldito, a interferência máxima, colocando as polícias para levar os pais, colocando colocar as polícias em contra a família. É isso que vocês fizeram, colocaram as polícias aqui, sempre para nos colocar em situação de bandidos e não em situação de vítimas, como eu fiz na conferência agora de mais de hora com minha mãe,
E gostaria de dizer que nós não vamos ficar calados, nós vamos pegar todas as direções onde podemos estar denunciando a ditadura que já foi longe demais por parte de vocês, principalmente aqui em Santa Catarina, onde foi prometido que não haveriam essas ditaduras. Foi um orquestrado violento que aconteceu com a Polícia Civil aqui em casa. Não é proteção à criança, o CORE entrar aqui para extrair a mãe, que era só dizer o mandado que a mãe tinha que responder, não é o CORE que vem fazer isso. E veio o CORE aqui, botou fuzil na cabeça das crianças. Nós sabemos que essa não é a função do CORE, nós sabemos que teve um orquestrado político entre o CORE, da Polícia Civil, alguns policiais civis que defendem certos extremismos de esquerdalha e que a mesma coisa é o outro lado também, mas que dominam, que tem um fator dominante para que tudo seja a maneira legalizada de fazer o sequestro. Primeiro proteger, depois expor. Aqui na visão do Ministério Público, a senhora Luana, é primeiro expor e depois proteger. Exatamente, expuseram meus filhos ao delírio do Estado, ao delito, e esses juízes já não são mais suportáveis. Não suportamos mais vocês, não suportamos mais muitos de vocês que temos denunciado, e para os próximos 10 dias, o 4º juiz a ser denunciado não entrou ainda para a lista, mas entrou a promotora. A promotora está para a lista do que é os absurdos do Estado. Eu volto a lhes falar que a expertise depende do estudo, não depende de títulos, que eu sempre fui uma autodidata, com performance maravilhosa, e nunca blablalogia do Estado, e nunca blablalogia do Estado, e nunca blablablalalogia do Estado, que nós estamos sob constante ameaça, que eu sou autônoma, conquistei autonomia em saúde estudando, conquistei autonomia em educação estudando, conquistei o melhor para essas crianças e autonomia para eles desta maneira. Eles não desejam a coletividade tóxica, eles estão chorando, estão sofrendo, estão tristes com tudo isso que estão fazendo contra nós. E nós não concordamos que o Estado continue sendo abusivo, sendo ostracista, comunista e racista contra nós, enquanto que o Estado maldito não faz nada para nos ajudar, só para nos detonar. Meus filhos, minhas regras, eu sei que é um projeto muito grande e o Delinquência Zero nas instituições também, e que lhes afeta muito as minhas falas. Gostaria de falar para vocês, se lhe afeta as minhas falas primordiais, imagina as falas vocês mexendo com os meus filhos. Senhores, só vai piorar. É o que eu já lhe disse, as falas só vão piorar. Elas não vão melhorar em nada enquanto não tiver algo de bom, certidão, vindo de Vossa Senhoria. A má-fé pública passou dos limites, senhora Luana. Passou dos limites. O que a senhora entende como promotora para o melhor para os meus filhos, que não é o melhor para eles, senão eles não estariam aqui chorando. Eles não querem manadas escravocratas. O que a senhora está criando com a sua lei estúpida e fechada, né? É não abrir exceções para grupos específicos, grupos diferentes, que é o caso da nossa família diferenciada, querendo exigir que sejamos manadas escravocratas. O certidão que eu preciso é de liberdade. Na verdade, eu já sou livre, mas agora, por causa da escravidão do Jorginho Melo, nós temos isso, ou escravidão do judiciário maldito, mas que não podemos ficar calada. Quero me colocar aqui, que chegue rápido esse vídeo para Ana Campanholo, que chegue rápido esse vídeo para a Júlia, né? Eu não sei o sobrenome dela, que é para as deputadas, que possam fazer alguma coisa. Eu sei que o objetivo do juiz André Milani é que as crianças frequentem o posto para serem vacinadas. Elas não serão aceitas em escolas sem vacinas. Nós sabemos que esse é o caminho. O juiz é o inimigo ou o adversário.
O senhor me disse que é humanístico, então o senhor vai ter que arrumar uma solução para isso que não seja a obrigatoriedade tóxica e a coletividade tóxica, que seja me outorgar liberdade. Isso que eu peço não é libertinagem, é liberdade. Agora, o que o Ministério Público quer fazer com a historinha de colocar filhos para a família acolhedora, que eu sei qual que é o braço que a senhora tem, senhora Luana, eu conheço o seu delírio, eu conheço o seu delito, eu conheço como que vocês forjam as coisas, estava na cara daquela conselheira, a senhora Daiane, estava na cara dela, explícito o que vocês vão fazer com os nossos filhos, e nós não vamos tolerar, não vamos entregar, não vamos aceitar. Minha mãe já está em ação. Salvar meus filhos de escolas é salvar de vocês. Salvar meus filhos de escolas é salvar de vocês. Salvar meus filhos de escola é salvar de vocês. Não só a cultura woke que atrapalha as escolas, mas também a LDB. A LDB não serve para nada, ela não ensina a escrever, ela não ensina a ler, ela não ensina nada, ela não ensina matemáticas. A minha mãe acabou de me informar que está sendo feita uma média ridícula de todas as matérias. Não é mais por matéria. Vocês estão cada vez mais relapso, cada vez mais confundidos, imbecis, usando essas leis estúpidas. E o Estado tem que ser independente. O Estado tem que ser independente. Quem fez comunhão de esforços para destruir a minha família, me humilhar em delegacia, comunhão forte para degenerar a família na TV, foi o próprio delegado da criança. E nós usaremos as redes exatamente para fortalecer o vínculo de quem somos e o que somos. Todo esse processo de prisões ilegais da família foi baseado na PL que circulava para que eu pudesse legalizar junto ao Ministério da Educação a minha escola Instituto Beauty Clinic, para não termos autonomia de fazer isso por causa das ações ilegais que a própria polícia fez na nossa casa e por causa do xixetão e das denúncias e do conluio extremista que não quer que seja legalizada essa lei. Não quer usar o que foi usado durante a pandemia mundial, onde o Estado maldito não tinha preparação nenhuma através das diretrizes e bases para educar criança nenhuma em estados de emergência. Ninguém conserta erros com ordens estúpidas. Repetindo, ninguém conserta erros com ordens estúpidas. Eu gostaria de dizer aos inimigos da justiça que vocês vão ter que ser mais astutos, muito melhores do que vocês estão sendo para conseguir da família aquilo que nós nos comprometemos com nossos filhos, que não lhes daremos. Não lhes daremos esse gosto de tripudiar sobre aquilo que construímos, que deve ser considerado. Não existe a hipótese, a possibilidade de querer neutralizar uma mãe em ascensão como eu. Em ascensão eu digo porque juntei toda a minha habilidade teórica e prática com adultos e crianças ao longo da vida para fazer um excelente trabalho com os meus filhos. Eles estão perdendo muito por causa desse jogo, por causa desse joguete de virar moeda nas mãos do judiciário maldito, moeda de troca do Estado. Os filhos têm mãe, os filhos têm pai, os filhos têm mãe, os filhos têm pai. Meus filhos, minhas regras. Não são as regras estúpidas do Estado. Proteger primeiro e depois expor. Mas vocês não querem entender. Não querem entender que a segurança falhou. Não querem entender a perseguição política. Escola seria um direito, hoje é obrigatoriedade tóxica. E cada vez mais obrigatoriedade tóxica. Revisando alguns documentos, eu e mamãe focamos, eu e mamãe de Meg, dona mamãe, voavuela, focamos na alteração que teve no histórico do Serginho, de 3 anos que ele não frequentou a instituição, para mostrar a fraude do documento, para mostrar
que, além da fraude do documento, como são relapsas as instituições, escolas de prefeitura, escolas de Estado. Nós, os pais, agimos com excelência, enquanto as instituições alteravam os documentos, ou melhor, fraudavam o documento. Como a operação de vingança que foi montada no fatídico dia, que me extraíram de casa por causa dos oficiais de justiça e todo esse pavor que as crianças já passaram com o fórum universitário que não dá sossego, com a perseguição política, nós pedimos para os juízes, deixem de ser prevaricadores, não sejam prevaricadores e façam o nosso certidão. Câmeras invadidas, imagina o nível da quadrilha que invadiu nossa casa, invadiu nossas câmeras, não tinham mandado para invadir nossa casa, nem para revistar nossa casa. Segundo a vara civil, que tem tanta certeza da impunidade, porque o xixetão tem tanto acesso à infiltração nessas instituições? Algumas perguntas que a minha mãe também vai fazer para todas as instituições. Molestar a criança por mais de 1 ano na escola, com terrorismo psicológico, sexual, né? Uma criança de 10 anos, essa professora não precisaria de um atestado de saúde mental? Nós pedimos atestados de saúde mental. Nós pedimos para essas professoras atestado toxicológico. Mas o que eles estão fazendo, o Estado maldito, é pedir isso para a gente. Em vez de avaliar o meu QI, né? Estão querendo avaliar a minha saúde mental. Eu fiz questão de pontuar hoje para o André Milani o quanto temos saúde mental para seguir essa conversa nas redes, o enfrentamento, a demonstração de tudo que estamos vivendo. Para início de conversa com vossas excelências, aqui não tem nenhum paciente de saúde mental, somos adultos, pelo nível da qualidade de alimentação que temos, que é acima da média. Exatamente como o nível de saúde que temos é acima da média. E naturalmente não queremos ser expostos à saúde imbecilizante. Como expliquei lindamente hoje para o magistrado. Escolas combatem a inteligência das crianças na própria instituição de ensino, pregando igualdade. Essa convivência social promove pedofilia e podemos demonstrar de diversas maneiras, inclusive com a sexualização, que não vai acontecer, ela já aconteceu e nós não queremos isso para o Mateus. Não queremos isso. O Mateus é uma criança diferenciada e linda, e ele não vai saber lidar com isso. O Sérgio não soube lidar, e a sequela que eu tenho trabalhado nele é molestado por uma professora mais de ano, desta maneira sexualizante, e eu tive que lidar com isso agora com ele, e graças ao estudo, né, de mentalidade, a gente lidou de uma forma excelente. Ganhei muitas estrelinhas com meu filho. Exatamente como eu tenho demonstrado em outros vídeos. Não foram os pais que provocaram os eventos terroristas na nossa casa, fomos vítimas de terrorismo. E isso foi o próprio Estado maldito que orquestrou, mediante ações coordenadas para afetar a vida até de gerações, usando uma porcaria internacional que nada tem a ver com Santa Catarina e vai afetar gerações. E não se conserta isso com leis estúpidas. Eu vou repetir muitas vezes, senhoras e senhores, serão muitos vídeos, não poderemos desfocar, teríamos outros assuntos para falar, mas o momento é este. E não podemos deixar que combatam a inteligência dos nossos filhos usando esses humaneiros, não são mais escolas. Humaneiros por quê? Joga todo mundo lá, trata como uma boiada,
com a coisa da igualdade, da coletividade tóxica, mecanismos de controle. E se nós conseguirmos salvar os filhos dessas escolas, salvaremos eles do Estado maldito e poderemos ter uma geração diferenciada, tudo que o Estado não quer. Essa é a oposição, essa é a perseguição, isso é o que está acontecendo com a nossa família, e não há nenhuma dúvida que tudo isso tem alguém coordenando por trás de tudo, e que não seria apenas o STF. Cada lugar, cada cidade tem os juízes adictos a isso, adeptos a isso. E tem aqueles que vão ter que confrontar de alguma maneira usando as boas leis. Eu precisava que tu achasse aqui aquela lei para mim sobre os filhos, de quem é os filhos, para eu ler para tal da promotora Luana, que os filhos não são seus, querida. Não são seus. A obrigação de educá-los é da família e não é usar a LDB. Senhora, a LDB é outra coisa. Se eu quero usar trívio e quatrívio, eu sou autônoma para isso. É o que diz a Constituição Federal de 88. E sem a vossa interferência. Sem a vossa interferência. Toda interferência que vocês estão fazendo é terrorismo. Que pode piorar se vocês quiserem, com a família acolhedora, com o grupo que já está esperando para sequestrar, estrupiar, fazer um monte de coisa. Nós não confiamos no Estado, não confiamos em vocês para nada. E sabemos os conluios que tem. Os filhos não são seus. Vou ler rapidamente para você, Luana, para você não ser uma analfabeta jurídica e falar bobagem para pressionar a mãe de família, achando que nós somos otários, idiotas. Lá na hora do virtual com você, na frente do juiz, eu não tinha a lei na mão, mas agora eu estou com ela na mão, já muda tudo. A ideia que o Estado é proprietário dos filhos e não dos pais é falsa. Vou repetir, senhora Luana, uma promotora de justiça da infância. Vou repetir para a senhora, espero que assim esse vídeo chegue à promotora Luana, através dos colegas, o André Milani, e todos aqueles que me ouviram na oitiva hoje, concentrada para saber que as crianças estão bem e que estão estudando mais do que nunca e da melhor maneira. A ideologia que o Estado é proprietário dos filhos e não os pais é uma falsa representação da realidade jurídica brasileira. Tu já printou isso aqui? Tem que printar. A lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente, SECA-me livre, estabelece que os pais têm responsabilidade de cuidar. Veja bem, senhora. Educar e sustentar seus filhos. Então, eu não posso mandar as contas para a senhora, né? E a senhora não pode dizer que a educação que eu dou não é válida por seu selo de propriedade jurídica MEC. O ECA vai proteger os direitos da criança e do adolescente, mas não transfere a propriedade da criança para o Estado. Se a senhora quer que o meu filho seja selado pelo MEC, é a senhora que vai pagar as contas. E o juiz também. Responsabilidade dos pais. Lei 8.069 de 1990 estabelece que os pais têm responsabilidade de assistir e educar os filhos. Sim ou não, meus filhos não estão desassistidos e nem deseducados. Poder familiar. O Código Civil Brasileiro, no artigo 1631, define que o poder familiar compete aos pais durante o casamento ou união estável. Proteção integral. O ECA busca garantir a proteção integral da criança e do adolescente. Mentira! Mentira! Mediante perseguição política, vocês sequer levam em consideração o que nós estamos demonstrando com documentos. Mas não confere o Estado a propriedade dos filhos. Então, vocês não podem arrancar os filhos dos pais. Baseado em uma linha da lei, se em tudo o resto estiver de acordo com a proteção da criança.
Direito da criança e do adolescente, ECA. O ECA garante diversos direitos à criança. Garante, mas não faz nada. É só papel podre. Como direito à vida, mentira. Mentira. Quando bota fuzil na cabeça de criança, a própria polícia não está garantindo nada. Está atacando. Como direito à vida, à saúde, educação, ao lazer. Onde é que está o lazer das minhas crianças que não podem andar com um carrinho de rolimão que tem um bando de abusador atacando? A família é o principal agente responsável por garantir esses direitos. Sim, nós estamos garantindo, denunciando e batalhando, enquanto vocês, um bando de bunda mole, continuam nos atacando. Intervenção do Estado. O Estado pode intervir em casos de negligência, abandono, maus tratos, visando a proteção do menor, mas não com o objetivo de se tornar proprietário. Entendeu, senhora Luana? Está claro? É fácil ler só uma linha. A adoção é um mecanismo legal para que as crianças e adolescentes possam ter uma família e ser cuidado por pessoas que não são seus pais biológicos, mas que desejam formar uma família com eles. Mas não com os meus, eles têm pai e mãe e a senhora não tem autonomia para usar o seu mecanismo do Estado opressor, totalitário, para fazer o que a senhora quer fazer se os pais não concordar com a diretriz da LDB, com a LDB. Pega a LDB e leva a passear, minha querida. Constituição Federal, artigo 227, estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar a criança e o adolescente. Tudo que vocês fizeram através das polícias de Santa Catarina, militar e civil, foi atacar meus filhos. Atacar a família e a sociedade em geral, fazer um abaixo-assinado destruindo a família. Querendo tirar a família da própria casa, destruindo o trabalho de mãe e pai. Vocês são terroristas. Vocês não asseguram nada para adolescente nenhum. Garantir seus direitos e priorizar seu bem-estar. Quando vocês priorizaram o bem-estar, seu bando de canalhas do Conselho Tutelar, fazendo relatórios realmente abusivos, estúpidos, mentirosos, fraude, conluios políticos? Respondam para mim. Salva-se aquela que conseguiu dizer em algum momento alguma verdade. Em resumo, o Estado tem o dever de garantir os direitos de criança e do adolescente, mas não é o proprietário do filho, e a família é o principal responsável por cuidar da educação, que não necessariamente é a educação que vocês queiram, porque existem várias tribos, existem vários tipos de educação. As professoras lá da tribo que ensinam a ler e escrever a moda, minha professora Luísa, antes da LDB, aí não é válido? Vão se ferrar, seus desgraçados desgranientos. É as palavras lindas que eu tenho para vocês nessa noite. Importância da família no artigo 227. E não vou colaborar com você, sua canalha, que me oprimiu hoje lá, me desrespeitou como mãe, ainda disse que se eu não colaborar vai ser pior, em tom de ameaça. Quem é a senhora para me ameaçar como mãe? Quem é a senhora? Uma simples promotora de justiça. Simplesmente uma. Não é a dona dos meus filhos. Constituição Federal também destaca a importância da família como primeiro agente de proteção e cuidado da criança e do adolescente, exatamente como temos feito. Como temos feito, senhora Luana. Lá vocês não dão o tempo necessário, eu precisava de 4 horas. Não querem entender. Não querem entender. Não fazem a sua função. A sua função é botar o xixetão na cadeia, estou lhe dizendo. É promover que sejam exonerados todos os conselheiros que fizeram relatórios abusivos, abusadores contra a família, sem nunca ter visitado a família, sem nunca ter tocado aqui no nosso seio familiar para saber como funcionam as coisas aqui. E dá para perceber a diferença quando a gente conversa com uma psicóloga e com uma assistente social da vara da infância, que ao menos tem gingado. Sabe o que é gingado? Qualificação. Para não sair aí se aliando com putedo,
de uma sociedade tóxica, cheia de problemas, que a senhora mesmo reconhece que a matrícula das crianças não deva ser nesse ambiente nem nessa escola. Então, por que insiste que eles saiam do conforto do lar deles, como está estabelecido há mais de 7 anos, por direito adquirido, para fazer essa putrescina, essa cadaverina da LDB? Nem eu, nem a abuela, nem o pai, nem as crianças vamos concordar com a estupidez do Estado. Eu quero ver você obrigar meus filhos a concordar com a tua estupidez, que nada tem a ver com o estilo de vida deles. Com o estilo de vida deles. Que cada um decide como quer viver. Lifestyle, obrigada. Vai lá meter a mão no lifestyle do meu amigo. Vai lá dizer para ele, de pais conscientes, que ele tem que meter filho em escola, que ele vai te dizer exatamente o que ele faz com os filhos dele, como ele vive, como ele viaja, quantas viagens que ele faz. E se eu comprar o trailer agora e começar a sair por aí, a senhora vai continuar me enchendo o saco? Não, porque o seu Estado não vai ter poder sobre mim, não vai me encontrar. Por isso que a senhora prevaricou, usou a polícia civil, os seus cupincha, os seus comparsa da polícia militar, e fizeram todas as ações de terrorismo aqui junto com essa pequena galera da comunidade, ou grupite, ou conluio, ou gangue stalking, como diz minha mãe. E nas suas falas é evidente que estás acumulada com esse tipo de coletividade tóxica, pronto para disparar aquele grupo de estupidez ali que vocês têm com ONGs e abongues, que isso não é honesto da parte do Ministério Público, se aliar com ONGs e abongues para atacar os pais, sejam pais com condições ou menos condições. É aquilo que eu disse para a senhora, se eu jogar 2 matrículas em escola particular na sua cara, em cima da mesa, vocês não vão ter acesso a criança nenhuma e não vão poder me encher o saco e vão ter que encerrar o processo. Essa é a verdade. Vocês não vão agir sobre os meus filhos. Não lhes dou essa autonomia. Não lhes darei. E tenho certeza plena que se eu jogar os 2 em cima da mesa, como eu disse para o advogado e para o juiz, vocês não saberão o que fazer com eles e farão o pior para eles. O pior do pior que existe no mundo é o que o Estado faz com os filhos dos pais. Quando ele retira e não coloca em situação melhor em hipótese nenhuma. Me encontrei com uma criança que foi tirada da família e hoje é grande, né? Um adulto. E ele me disse, fui visitar meu pai. Meu pai me tiraram da família por causa que um monte de besteira. E o que aconteceu? Eu estou nas drogas. Agora cheguei lá, o meu pai fez um vídeo comigo para postar na internet do que é o Estado opressor, avassalador, o Estado totalitário do direito positivo, dos maníacos adestrados do direito positivo, que assolam toda a América Latina, não só o nosso país, Brasil. Eu não vou parar, minha querida. Eu não vou parar. O seu discurso é raso, é superficial, é leviano, mediante todo o terrorismo que nós vivemos. E para você também, André, eu não vou parar, não. O senhor foi leviano, teve leviandade ao olhar para mim, como se eu estivesse discursando para as baratas. Quando eu falo da questão da segurança pública, porque vocês pintam no grupo político aí de vocês, da polícia, o estado mais seguro. E a verdade com a nossa família não é essa. Então vai ser respeitada. Fomos invadidos, inclusive pela polícia, pela comunidade, pelas instituições, de forma errada, absurda. O senhor me perguntou, André, qual é o relatório absurdo que está lá do Conselho Tutelar. Diz aí, Renato, o absurdo que eu vou reproduzir para o senhor agora, nesse horário da noite aqui. Qual é o maior absurdo que tem lá? 23 e 24. Vamos, o maior absurdo que tem lá. Os maiores absurdos?
qual que é o maior absurdo? É eles montar um relatório todo, uma denúncia daquele padrão de altura, sem ao mínimo conversar com nós. Então, sem o mínimo conversar com nós, criaram, baseado em 2 putas que fizeram o boletim de ocorrência, o putedo que eu digo, que não tem moral para falar dos meus filhos. Elas não têm preocupação. Não tem preocupação com criança, estavam fotografando as crianças aí, no mínimo, querer vender as fotinhas aí por 10 mil. Sabe para quê, né? Não preciso repetir aqui para não trancar meu vídeo. Filmando, perseguindo, horas se mostrando preocupada, horas ostracizando, querendo sequestro dos filhos dos pais. É um putedo. Tá os vídeos aí do que a canalha fez aí. Tudo andando pelada aqui na frente, excitar o adolescente, achar que tá com esse poder todo, se colocar no seu lugar, com 60 anos, nunca teve um filho, vai cuidar da sua vida. Não, tá ali excitando todo o ódio. Quem é que ligou no conselho tutelar para vir louquinhos querendo pegar as crianças no dia que o Core invadiu minha casa por causa de outro mandado absurdo que não era para revistar minha casa, era só para me conduzir até uma instituição lá para assinar o papel? Isso era uma coisa simples de resolver, transformaram em tudo aquele terrorismo aqui em casa, invasão, quebra. E aí, estavam com um xixetão, tá comprovado. Com vídeo. Aí fica fácil querer testado mental da mãe. Vocês jogam sujo, vocês são baixos, vocês rastejam. O conselho tutelar rasteja. Cadê o coronel Telhada? Aquele que diz que eu joguei telha atrás de você, eu vou te processar, Tiago. Eu vou te processar, ainda vou usar um defensor público para te processar. Tu nunca mais vai na frente de um juiz, na frente de um preso, preso ilegalmente, dizer que eu joguei alguma coisa em você, quando o vídeo comprova que isso nunca aconteceu. Seu canalha deplorável, você vai ser exonerado. Isso pode custar o que custar na minha vida. E aí, ô senhor juiz, leia os primeiros relatórios, que eles nunca pisaram na minha casa e concederam para a justiça. Vai, lê os primeiros relatórios, mostra a campanha de ódio do Conselho Tutelar para toda a sua equipe e justifica porque eu mereço ser livrada de todo esse mal que vocês estão fazendo contra mim. Beijinho, tchau.